É com muita alegria que chegamos aqui a mais um programa Recado do Coração de Deus. Eu sou o pastor Leonardo e é com muito prazer que eu entro aí na sua casa para que nos próximos minutos a gente possa falar um pouco da palavra de Deus, respondendo aqui a mais uma pergunta, e eu tenho certeza que Deus ele vai falar ao seu coração. Sempre quando nós falamos dele, ele se manifesta, ele se revela aos nossos corações. Então, como você tem acompanhado aqui os nossos programas, você sempre pode mandar uma pergunta aqui para a nossa produção, para pastoreuquerosaber@gmail.com. Você pode mandar a sua pergunta e quem sabe ela pode ser respondida aqui no nosso programa, sempre à luz das Escrituras Sagradas. Hoje eu trago uma pergunta aqui do nosso amigo Vitor Hugo Silva, aqui do Rio de Janeiro. E o Vitor, ele faz a seguinte pergunta: como um cristão pode saber o momento exato de exercer o seu ministério em outro lugar? Vitor, a sua dúvida certamente é a dúvida de muitas pessoas. Mas eu começo fazendo a seguinte pergunta: será que Deus quer que você saia do lugar onde você está? Essa é a pergunta que nós temos que fazer primeiramente. Porque geralmente quando Deus nos planta em determinado lugar, é para que ali possamos criar raízes e dar frutos. Toda vez que você semeia uma semente nessa terra, a tendência é que as raízes elas sejam criadas e que a partir dali uma árvore possa crescer e frutificar. O problema é que nem sempre nós sabemos lidar com as adversidades. E nós não podemos confundir adversidades, lutas, perseguições como um sinal de que está na hora de sermos trocados. A regra é que você sempre ouça primeiramente o que Deus tem a dizer. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1, diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Então aqui há uma direção clara de Deus. Aqui há, na verdade, uma determinação de Deus para que Abrão saísse do lugar dele. Porque certamente os planos que Deus tinha para Abrão não se concentravam ali, naquele lugar. Então é muito importante entender se de fato Deus está te direcionando ou não. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, muitas vezes as pessoas confundem. Por exemplo, há aqueles que dizem assim: não, pastor, eu preciso ir para um outro lugar porque aqui eu sou muito perseguido. Ou aqueles que dizem assim: não, eu vou exercer meu ministério em outro lugar porque aqui as pessoas não me reconhecem, as pessoas não me valorizam. Ou então há aqueles que dizem: pastor, eu vou exercer o meu ministério em outro lugar porque aqui as pessoas são más, são pecadoras, há muita fofoca. Na obra de Deus, aliás, você não faz a obra de Deus no limite do seu conforto. A obra de Deus não é feita naquilo que é confortável, naquilo que é cômodo para você. Não é porque uma igreja fica mais próxima da sua casa, que é ali que você tem que estar. Não é porque uma igreja ela tem uma estrutura, um conforto melhor para os membros, que é ali que você deve estar. Cada um deve permanecer aonde Deus plantou. E se você crê que Deus te plantou nesse lugar, é nesse lugar que você foi plantado que você deve aprofundar ainda mais as suas raízes e frutificar. Se há pecadores aonde você está, seja a luz na vida deles. Se há perseguições aonde você está, saiba que a perseguição ela faz parte da obra. Todos os homens de Deus que decidiram servir a Ele, tanto no Antigo Testamento, tanto no Novo, foram perseguidos.
Mas a perseguição, a luta, a adversidade, as dificuldades que você enfrenta no seu ministério nunca são sinais de que você deve sair dali. Pelo contrário, é um sinal de que você deve resistir, que você deve vencer e que você deve fazer a diferença. Uma das formas de nós identificarmos se de fato Deus está ou não falando conosco é a paz no nosso coração. Eu pergunto a você, a paz no seu coração? Você está certo que é isso que Deus quer para a sua vida? Que você mude de ministério? Ou você está pensando desta forma porque tem enfrentado problemas, dificuldades e lutas aonde você está? E tem uma coisa que eu tenho aprendido na vida, e eu digo a você, Vitor, e a todos que me assistem. Há situações na vida que nós temos que passar por algumas experiências para que possamos aprender. É claro que Deus nos ensina pela palavra. A palavra nos ensina. A revelação da palavra nos traz lições valiosas. Mas tem situações que Deus só é capaz de nos ensinar pela experiência. Temos que passar por algumas coisas para que possamos tirar lições destas coisas que passamos. E talvez, Vitor, você esteja sendo provado, passando por uma situação talvez difícil, mas na verdade, isso se trata de um aprendizado. Deus está te fazendo passar por experiências para que você aprenda e, através desse aprendizado, crescer e ser uma bênção nas mãos dele. Eu cito aqui Eclesiastes, no capítulo 10, no versículo 4, o começo de Eclesiastes 10:4, que diz assim: levantando-se contra ti o espírito do governador ou da autoridade, não deixes o teu lugar. Se você está sendo perseguido, afrontado, caluniado, não importa. Saiba qual é o seu lugar. Qual é o seu lugar? É o lugar que Deus te colocou. É o lugar que Deus te plantou. É o lugar aonde Deus semeou você, para que ali você seja sal, você seja luz, para que ali você possa fazer a diferença. Saiba vencer as perseguições, saiba vencer as adversidades, enfrente o inimigo com o poder do nome de Jesus. E certamente você sairá vencedor. Agora, se Deus tem falado com você expressamente, como um dia, por exemplo, falou com Abraão, como um dia falou com o próprio Moisés, como um dia Cristo falou para Pedro, são exemplos que nós temos na Bíblia. Nós temos que ter certeza que, de fato, aquilo que temos no coração foi algo que o Senhor plantou, e não apenas uma vontade nossa, uma vontade pessoal. Vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra nos ensina dizendo que o Teu Espírito Santo nos guia em toda a verdade. E eu oro, Senhor, pela vida do Vitor e pela vida de tantos outros que me assistem nesse momento. Que haja discernimento, entendimento, que os olhos de cada um deles possam enxergar a Tua verdade. Que o Senhor possa ser luz na vida de todas essas pessoas, para que todas as escolhas e decisões que essas pessoas venham a tomar sejam escolhas e decisões inspiradas pelo Teu Espírito Santo. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe. E na próxima semana eu volto aqui com mais um programa Recado do Coração. Um forte abraço e até lá.